Olá, vascaíno, olá, vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adelson Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Bom, galera, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Eu vi um vídeo que eu vou passar para vocês agora de 1 minuto e meio, da despedida do Veguete saindo de Buenos Aires para vir para o Rio de Janeiro. E aí eu queria, depois desse vídeo, fazer algumas reflexões com vocês. Vamos ao vídeo? At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Emocionante, né? Pois bem, hoje é um vídeo completamente diferente. É um vídeo que não vai falar de futebol, que não vai falar de contratação, que não vai falar de janela. Vai falar do ser humano, que às vezes nós esquecemos que jogador é ser humano. Eu ontem, quando vi esse vídeo, seguido da chegada dele aqui no Rio de Janeiro, e aí eu consegui num site argentino essa saída dele lá de Buenos Aires. E o abraço e o carinho dele com a família, de certa forma, me sensibilizou. Eu acho que nós que somos pais, que somos chefes de família, que tem filhos, que tem esposa, marido, que tem por perto pessoas que gostam da gente, a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, a gente ter que deixá-los, ter que ficar longe deles, mesmo que seja para trabalhar, mesmo que seja para cuidar do futuro deles, que eu acho que é o caso do Veguete, por exemplo. O Veguete é um jogador que sempre jogou em clubes pequenos. Talvez esse contrato com o Vasco seja o maior contrato da carreira dele, seja um contrato que ele vai dar de tudo para poder tentar, quem sabe, renovar ao final desses 2 anos. Talvez seja um contrato que vai dar a ele um certo conforto para a sua aposentadoria. Ele é um jogador de 34 anos, vai completar 35 agora em outubro. E essa cena da despedida dele com a família, principalmente com o filho no colo, então o cara está largando o seu país, está vindo para um outro país, do qual a imagem lá fora não é muito boa, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Então ele deixa a família, deixa um filho pequeno, aquela criança deve ter um pouco mais de 1 ano, e vem tentar a sorte num país vizinho, com uma cultura diferente, com uma culinária diferente, com hábitos diferentes, costumes diferentes, e ele tem que chegar aqui, encarar uma torcida que está sofrendo há mais de 20 anos, e ele tem que dar tudo de si para poder corresponder às expectativas dessa torcida. E aí eu fico imaginando esse cara à noite, porque em geral o jogador de futebol passa 1, 2 horinhas na academia, depois você tem um treino de 2, 3 horas, dependendo do momento da semana, né? O Vasco não tem jogado nos finais de semana, só tem treinado, então eu acredito que eles passem no máximo aí 3, 4 horas no clube, entre academia, treinamento, fisiologia, e o resto do dia e à noite o cara fica só. Tudo bem que tem um monte de argentinos agora, então provavelmente eles devem estar morando próximo, no mesmo hotel ou no mesmo condomínio. Então tem, de certa forma, ali um dando cobertura para o outro no quesito aconchego. Mas esse cara fica longe da família durante boa parte, né? Acredito até que futuramente pode ser que ele traga a família dele para o Rio de Janeiro, mas muitos não trazem, até porque como eles têm uma vida complicada, que uma hora está num clube, está num país, outra hora está em outro. Às vezes a família fica baseada na sua cidade natal e ele eventualmente nas folgas
faz uma viagem rápida, mas aqui no Brasil, que é rapidinho, 2 horinhas e meia, 3 horas, ele está na Argentina. Então, às vezes prefere deixar a família lá, que é mais fácil, e porque é mais complicado, de repente, trazer família, trazer mulher, trazer filho, adaptar essas pessoas aqui, porque ele, de certa forma, vai viajar, vai jogar, vai concentrar, e essa pessoa ficaria aqui sozinha. Então, é uma decisão difícil de trazer ou deixar no país. Mas quando você não traz, quando você deixa, que é o exemplo que nós vimos agora do Veguete, e aí eu fico imaginando esse cara, depois de uma partida, depois de uma derrota, depois da torcida xingá-lo o jogo inteiro, como é que o cara chega no quarto de hotel, ou chega no quarto da sua casa, como é que é essa sensação. Então, e não há dinheiro no mundo que pague isso, né? Então, às vezes a gente tem que parar, tem que refletir, tem que pensar, porque muitas vezes a gente agride jogador, a gente vai para a porta de CT encarar jogador, a gente vai para as redes sociais xingar jogador, xingar a família de jogador, ameaçar a família, parentes, e isso mexe com o psicológico, com certeza, do ser humano. Então essa reflexão que eu fiz depois de ver esse vídeo é, primeiro, torcer muito para esse cara. Eu criei uma simpatia gratuita, primeiro pelo jogador que ele parece ser, eu acho que ele vai contribuir demais para o Vasco, e segundo, por essa cena dele ter deixado a sua família na Argentina e vir para cá tentar a sorte, tentar nos ajudar, tentar nos tirar desse sofrimento, que seria mais um rebaixamento. Então esse vídeo é para a gente parar para pensar. Já já a gente vai estar voltando para os estádios, já já a gente vai tendo a oportunidade de apoiar esses jogadores. E, cara, é parar para pensar que por trás daquele cara tem um ser humano. O cara não erra um passe porque ele quer, ele não fura na hora de um gol porque ele quer, ele não toma um frango porque ele quer. Às vezes quantas vezes a gente não erra no nosso trabalho, quantas vezes a gente não erra na nossa vida, só que não tem 25 mil pessoas, como tem em São Januário, no cangote seu, fungando e te acusando por ter errado. E esses caras vivem esse sofrimento inteiro, o tempo todo. E aí muita gente vai dizer, mas porra, eles ganham para isso. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então vamos tentar dar uma refletida. É um momento difícil para a gente, é um momento difícil para o nosso clube, é um momento difícil, mas talvez a gente não suporte mais um rebaixamento, principalmente agora que nos venderam a ideia de que o clube não passaria mais por esse sofrimento, que nós não iríamos mais sofrer. E é o momento que a gente tem de se unir, de se juntar e de tentar de alguma maneira dar força para esses caras, para que esses caras consigam tirar força de dentro deles, para que eles consigam superar as adversidades. Porque para pensar, esse time está todo desentrosado. Esse time vai ter aí de repente 6, 7 peças que nunca jogaram juntas e tem que tentar aí em 22 partidas dar o máximo para tentar tirar a gente desse sufoco. Eu espero voltar aqui em dezembro comemorando a nossa permanência na Série A. Mas se porventura isso não acontecer, se porventura no meio do caminho tiver alguns percalços, algumas derrotas que vão ser inevitáveis, vamos tentar parar e pensar de que, porra, tem um ser humano vestindo aquela camisa, que o cara não está ali para nos prejudicar. Ele está ali também para fazer a carreira dele, para fazer o nome dele, é o nome dele que está em jogo, é o nome dele que está, é o nome da família, é o sustento da sua família. Então vamos ter um pouquinho mais de compaixão, de carinho, de respeito. Eu sei que é difícil, eu sei que meu canal é um canal pequeno, que não tem muito acesso, que não vai chegar na maioria das pessoas, mas eu gostaria da mesma forma que eu me toquei, eu gostaria que vocês também se tocassem e que pensassem que, cara, os caras só precisam do nosso apoio agora. Só precisa que a gente acredite, que a gente dê um carinho, dê um aconchego, que a gente motive e que, se porventura eles errarem, a gente tenta levantar a moral deles, que só assim a gente vai conseguir sair dessa situação. Boa sorte para o Veguete, que ele consiga fazer realmente uma linda e brilhante passagem aqui pelo Vasco, que a carreira dele realmente decole, mesmo que estando no final, mas que seja pelo menos um final digno de conquistas, de glória, porque 16º para a gente, nesse momento, vai ser uma grande conquista, vai ser um grande título. E eu estou contando com esse título no final do ano. Então, galera, vamos parar, vamos refletir, já já a gente volta ao estádio, vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos apoiar esses caras, para que esses caras voltem a nos dar alegria. Para esse clube que a gente tanto ama, esse sofrimento de 20 anos tem que acabar e vai acabar. E a gente precisa ajudar, fazendo com que eles terminem. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência.
Foi um vídeo diferente, foi um vídeo de desabafo, foi um vídeo de reflexão, mas que eu gostaria que vocês também pensassem. Fui. Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.